Som. Boa noite, queridos companheiros. É com enorme satisfação, com muito amor, que esta casa nos recebe nesta noite. Para mais uma noite de estudo, de aprendizado, da troca de informações, da busca do conhecimento, do entendimento que nos auxiliará na nossa caminhada em busca da nossa reforma moral. Através do conhecimento, vamos corrigindo, vamos aparando, vamos recuperando aqueles débitos adquiridos de outras vidas. Pois deixamos de ser desinformados para sermos pessoas conscientes das nossas responsabilidades, da nossa tarefa, e evitando assim a fuga da responsabilidade. Então, é aproveitar esses momentos que teremos durante essa nossa palestra para enriquecer o nosso conhecimento. Aqueles que vêm a primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Aqueles que já são nossos companheiros de muito, sejam bem-vindos. E todos aqueles que, através dos senhores e das senhoras, estão participando desta reunião pública. Os nossos companheiros da internet que estão ligados conosco, cordial boa noite. Gostaria de convidar os presentes para passar alguns recados que nós temos. O Centro Espírita Casa do Caminho de Santana tem as seguintes atividades. Nós temos palestras e passes todos os dias, com exceção da sexta-feira. Nós temos aos domingos, às 10 horas, a evangelização infantil. Aqueles nossos companheiros que queiram que os seus filhos tenham o primeiro contato com a doutrina espírita, fica o convite, as portas da casa estão abertas a todos que quiserem partilhar conosco desse trabalho. Nós temos o plantão de atendimento, às segundas, terças e quinta-feiras, a partir das 19h15 horas, e às quartas-feiras, a partir das 13h15 horas. Aos domingos, às 9h30 horas. Então, enquanto os pais passam no plantão ou acompanham a nossa palestra, as crianças aproveitam aí para fazer a sua evangelização. Todo segundo sábado de cada mês é realizado um trabalho de distribuição de 60 cestas básicas para as pessoas, aquelas famílias carentes. E essas cestas são montadas com doações espontâneas dos nossos colaboradores. Então, mais uma vez reforçamos o pedido. Se alguém puder, tiver condições, nos auxiliem nesse trabalho. Dividindo um pouco que nós temos com quem não tem nada, para quem não tem nada é muito. E com certeza nós receberemos em dobro. A cada 15 dias, aos sábados, distribuição de lanche para moradores de rua nas imediações do metrô Santana. Aqueles nossos companheiros deserdados, abandonados. Então, levamos um pouco de carinho. Não podemos levar sempre, porque infelizmente dependemos também do auxílio, mas sempre que possível estamos trabalhando com esses nossos companheiros mais necessitados. Então fica o convite, se alguém quiser participar do nosso trabalho, também fornecendo algum gênero alimentício, estamos de portas abertas aceitando as doações. Temos algumas datas espíritas. No dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Em 15 de abril de 1864 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas essas duas obras pelo nosso irmão maior, Allan Kardec, que compilou e nos trouxe essas informações a respeito do mundo dos espíritos. Foi o primeiro contato que tivemos, que realmente nos comprovando que existe vida. Não existe morte, mas sim uma continuação da vida em outro plano. E no dia 2 de abril de 1910, nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Não precisa nem falar quem foi Chico Xavier, né? Acho que um dos expoentes maiores da doutrina espírita, exemplo para todos, exemplo de abnegação, de estudo, de amor ao próximo. Então, no dia 2 de abril nós comemoramos aí o nascimento de Chico Xavier. E nós estamos na internet, www.casadocaminhosantana.com.br. Então todas as palestras,
todos os assuntos, as informações da casa estão nesse site. Fica aí o convite a todos que quiserem participar. Então vamos, companheiros, depois desses avisos, vamos nos acomodando da melhor maneira possível nas cadeiras. Vamos cerrar os nossos olhos do plano físico. Não é um ritual, não é modismo, é simplesmente para que possamos nos harmonizar com esse ambiente maravilhoso preparado pelos companheiros da espiritualidade. Unir nos nossos corações e levando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso maior exemplo, e os companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, harmonizando, equilibrando este ambiente que nos recebe de portas abertas e braços abertos. Nesse momento, somos envolvidos por essa energia maravilhosa, essa paz, e somos atendidos. Então vamos agradecer primeiro a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros do plano espiritual pela oportunidade que nos é dada, Senhor, de aqui estarmos juntos para aprendermos, esclarecermos as nossas dúvidas, Pai. Quantos gostariam de ter essa oportunidade, mas aqui não estão? Mas em pensamento, nós estamos envolvendo aqueles por quem nós temos grande consideração. Ó Pai, obrigado por tudo que nos é dado e que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta noite. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Hoje estamos recebendo o nosso companheiro Paulo, que estará participando com nós. Ele é novo nas terças-feiras à noite, né? Tivemos algumas visitas, mas na terça é novo. Então, vamos receber com muito carinho esse nosso companheiro que fará por nós a palestra nessa noite, e cujo tema, Pedagogia da Felicidade, do livro Escutando Sentimentos, capítulo 17, de Hermance Dufox e Vanderlei S. de Oliveira. Que ele seja feliz na sua exposição e vamos recebê-lo com muito carinho. Obrigado, meu querido. Muito boa noite a todos. É sempre muito gratificante estar aqui na Casa do Caminho Santana, na presença de pessoas especiais como todos vocês. Vou tentar dar uma ajustadinha rápida aqui. O tema de hoje é muito rico e muito atual também. E primeiramente eu faço um convite a vocês a caminharem um pouco comigo numa cidade muito pitoresca, muito agradável, que fica na Europa. E nós estamos então no início do século XX, na cidade de Viena, na Áustria. Viena é conhecida pelos cartões postais como uma cidade turística, onde existem castelos, alamedas com casas seculares. Ela é toda arborizada, as praças são muito verdejantes, principalmente na época do verão. E as cidades da Europa, elas mantêm alguns países da Europa mantêm a tradição dos reis, das famílias nobres, e eles deambulam pelas praças de bicicleta. Então é possível você ver aquelas pessoas, duques, duquesas, enfim, né? E todo aquele histórico de ascendentes da nobreza europeia andando de bicicleta num parque onde as crianças estão brincando, onde todos ali podem estar passando uma tarde num final de semana. E é nesse ambiente, no início do século XX, que nós nos encontramos agora, onde também existiam
e existem ainda hoje, grandes universidades, onde estudos, principalmente na área da medicina, estavam crescendo, estavam se aprofundando, principalmente na área da psicologia, pois também ali estava Sigmund Freud, enveredando pelos caminhos da psiquiatria, da psicanálise, e toda aquela teoria estava sendo desenvolvida, então, com brilhantes médicos, brilhantes profissionais que se dedicavam ao estudo do comportamento humano. Em 1905, nasce Viktor Emil Frankl. E já na adolescência ele era um rapaz notável, se interessava muito pelos artigos da psicanálise. E ele gostava tanto que ele desenvolvia ideias próprias relativas a esse tema. E, talvez até precocemente, aos 17 anos, ele escreveu o seu primeiro artigo num diário local, com a temática da psicologia, e ele já ganhou simpatia do próprio Freud, que leu o seu artigo e convidou-o a editar o artigo num grande jornal de psicanálise da universidade local também. E ele iniciou então os estudos na área da medicina e foi aí desenvolvendo toda uma teoria própria a respeito do comportamento humano e, mais precisamente, quando ele já trabalhava num hospital famoso, um hospital neurológico, Maria Theresienstadt Skolesky, onde ele trabalhava com mulheres que haviam cometido a tentativa do suicídio, foi que ele se preocupou pela primeira vez com o sentido da vida e o significado da vida. Porque, naturalmente, trabalhando com pacientes dessa natureza, ele deveria estar se perguntando o porquê que elas chegaram a esse termo. O porquê de pessoas tentarem dar cabo da própria vida. Como diz o tema de hoje, no livro Escutando Sentimentos, de Hermance Defoe, no capítulo 17, quando falamos sobre a pedagogia da felicidade, nós podemos indagar para nós mesmos qual seria o sentido da vida e qual seria a nossa felicidade hoje. Então é muito comum alguns dizerem, principalmente os jovens, dizerem, eu pretendo me formar, ganhar muito dinheiro, ter uma bela casa, um ótimo carro. E esse é o padrão geral. As nossas escolhas primeiras sempre estão atreladas às aquisições materiais. Mas será que isso dá significado às nossas vidas? Eu pergunto. Isso preenche realmente o nosso ser? Por exemplo, é muito fácil nós adquirirmos um carro novo, ainda mais hoje, sem o IPI, por enquanto, não é? Então adquirimos um carro novo, novinho, brilhando. E nos encantamos com esse brinquedo novo, damos uma volta no quarteirão com a família, e voltando para a nossa casa, o vizinho aparece com um carro mais novo, talvez um pouco maior, e a nossa alegria já passa a ser a do vizinho. Já procuramos conquistar algo além daquilo que já temos. Ou conseguimos juntar algumas economias e aplicamos na bolsa,
E quando a bolsa está em alta, todos nós estamos muito felizes. Basta a queda da bolsa, como ocorreu recentemente, e a nossa alegria desaparece. Então ela fica muito instável diante das questões físicas, materiais. A nossa felicidade é muito curta, muito breve, muito instável mesmo, muito volátil. Será que nós conseguimos, mais uma vez, preencher esse vazio esse existencial através dessa busca? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Fénelon comenta que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Qual é a mensagem, a essência desta mensagem de Fénelon? Que nós devemos nos acomodar, cruzar os braços e falarmos, olha, eu prefiro continuar morando aqui na casa dos meus pais. Para que eu vou me esforçar, me formar, trabalhar? Isso é tudo muito cansativo. Então eu me acomodo aqui porque os bens materiais não me trazem felicidade, então eu vou usufruir do que eu já tenho. Então hoje é muito comum jovens de 40, 30 e poucos anos estarem aí, não quererem, né, contrair aí um matrimônio, porque isso dá muito trabalho. E então se acomodam um pouquinho na casa dos pais e ficam namoricando, né, até os 50, mais ou menos. Com 50 eu vou pensar em me preocupar com a vida. Será que esse ou essa é a solução? Cada caso é um caso, não é? Mas parece que mesmo assim, esses jovens cinquentões ficam com uma lacuna a ser preenchida ainda dentro do peito. Ficar na casa dos pais não me traz felicidade. Eu não conquistei minha felicidade, apesar de eu já estar formado, estar aqui trabalhando no meu escritório, já é muito comum, né? Trabalhar no escritório dentro de casa, que é muito mais cômodo. E não são felizes, a grande maioria. Alguns se julgam felizes aí, né? Mas o fato é que essa crise existencial, ela não faz mais parte da adolescência, como ouvíamos aí até uma década ou duas atrás. A crise existencial da adolescência. Nós adultos também passamos por uma grande crise existencial, né? Tanto é que temos aqui um artigo da semana passada dessa psicanalista, Maria Rita Kell, onde ela fala não mais da crise de 1929, né, da queda da Bolsa dos Estados Unidos, mas a Grande Depressão. A Grande Depressão pela qual passam muitos de nós. E é uma depressão psicológica. E o porquê de hoje, eu tenho a prática do consultório. Alguns anos atrás eu pude trabalhar num grande hospital psiquiátrico aqui de São Paulo e nós atendíamos casos clássicos, não é? De crianças com depressão, mas eram uma, ou duas, ou três que iam lá para o ambulatório e eram cuidadas. Hoje em dia não. Hoje os nossos consultórios estão abarrotados de crianças com depressão. Crianças com pânico. Jovens, 13, 14, 15 anos, com pânico, com depressão. O que será que essa era, aqui descrita pela Maria Rita Kell, deixa de mensagem para esses jovens? Então, ela questiona exatamente essa necessidade gritante, né? E a gente sempre se refere aos jovens, porque os jovens representam o nosso futuro. Os jovens são o futuro do país. Isso já é dito há muito tempo atrás. E esses jovens, eles
parece que estão muito imediatistas, principalmente pela tecnologia. Né? Hoje é muito fácil você fazer uma pesquisa da escola apertando um botão ali, né, acessando a internet. E os jovens estão, parece que, de certa forma, e em parte, satisfeitos com isso. Eles ficam ali no MSN, ou no Orkut, ou no MSN, no Orkut, ouvindo música e fazendo pesquisa da escola, ou da faculdade. Até saiu uma reportagem na TV Cultura, na semana passada, sobre as habilidades que nós estamos desenvolvendo graças a tanta informação. Em consequência, já temos também uma síndrome do excesso de informação, que começou justamente com os médicos. Então é muita informação, nós precisamos processar isso aos poucos. Mas o fato é que nada disso tem trazido essa verdadeira felicidade que tanto almejamos. E a irmã coloca isso de uma maneira, com uma certa gravidade. É necessário que nós nos preocupemos com isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Mas ela coloca também algumas receitas, algumas soluções para que nós saiamos disso. Obviamente, nem todos sofrem desse mal. Talvez pela própria consciência de que existe algo a mais nesse mundo. E aí já podemos entrar no aspecto da doutrina. Talvez não só da doutrina espírita. Eu estive o ano retrasado passeando pelo sul do país, e em algumas cidades que nós passávamos ali, eu e minha família, em um quarteirão haviam 3, 4 igrejas de crenças similares, e todas abarrotadas de pessoas. Há uma necessidade intrínseca ao ser humano da busca de Deus. Por isso, os templos, igrejas, enfim, locais onde as pessoas se reúnem para falar de algo de nível espiritual. Tem havido muita procura por tudo isso. E todas são válidas. Todas são válidas. Eu me contento com a doutrina espírita. Porque, apesar da felicidade não pertencer a este mundo, ela nos renova a esperança. Ela nos faz crer que a nossa vida e o nosso esforço não é em vão. E ela é muito lógica. Basta o estudo de toda a bibliografia. Basta o estudo de apenas um livro, talvez o Livro dos Espíritos, que já tem respostas prontas para tantas indagações que nós fazemos. Então a doutrina nos remete a essa reflexão. Ela nos faz pensar no algo a mais, no algo além de um carro, além de uma casa, além de uma profissão, além de algumas conveniências. Uma das regras que a irmã dita para nós sairmos dessa situação de dificuldades é lembrarmos de exercer alguma atividade social. Então, hoje muito divulgado, uma palavra está na boca do povo, que é o voluntariado. Traduzindo para a doutrina espírita, o voluntariado nada mais é do que a caridade. E ela ainda não coloca apenas a prática, mas ela pede a análise cuidadosa dos sentimentos que essa prática nos traz. Para quem já viu um sorriso de uma criança, ou já teve a satisfação de presenciar um sorriso de um morador de rua, sabe muito bem do que eu estou falando. Pois a caridade poderia ser o resumo de grande parte da doutrina. Essa sensação
da caridade, enquanto você está ali procurando beneficiar aquela pessoa, você é o maior beneficiado. Então, se alguém procura felicidade neste mundo, pode procurar através desse ato, de você se doar um pouquinho. Mas a doutrina é um pouco mais exigente que isso. Ela pede que a caridade comece dentro do nosso próprio lar, da nossa própria casa. Justamente com aquela pessoa que mais nos incomoda todo dia, principalmente porque ela está mais próxima de nós. Ela tem mais poder para nos incomodar. Ouvir esta pessoa. Apenas ouvir. Não responder. Ou responder, obrigado. Isso é caridade. É simples. Basta tomar a água que o Chico falou, não é? Contar até 10 com a água na boca. Bebe um copo de água, não engole. Conta até 10. Aguarde um pouquinho. Você já está fazendo caridade. Se você entra no metrô e aquela pessoa vem se queixar, geralmente aquela senhorinha com guarda-chuvinha na mão, e ela começa a se lamuriar, não saia de perto, ouça. Ela precisa disso. Quem sabe aí está descobrindo um grande potencial seu, porque desde os meus 10 anos que eu comecei a pegar ônibus, vinham pessoas sentar ao meu lado. E aí eu falei, será que eu tenho alguma tendência para ser psicólogo? Viktor Frankl, ele já tinha ganhado notoriedade porque ele desenvolveu um trabalho durante a faculdade de medicina que era para auxílio aos jovens estudantes de Viena. E durante 2 anos, desde que ele instalou estes postos de atendimento, foram justamente os 2 anos em que não houve nenhum tipo de tentativa de suicídio. Então funcionava. Então ele ganhou notoriedade internacional através desse trabalho. Era sempre uma pessoa muito brilhante. Os anos foram se passando. Em 1938, os nazistas invadiram a Áustria. Mas parece que aquela equipe médica tinha aí algumas preferências e quando a coisa começou a apertar, né, o próprio Viktor tinha o seu passe para poder fugir para os Estados Unidos. Porque a perseguição aos judeus, né, estava muito mais ostensiva. Eles eram obrigados, né, a se identificar com uma estrela no peito. Por acaso, o Viktor Frankl era de ascendência judia. Ele preferiu não viajar para os Estados Unidos, preferiu ficar. A sua irmã Estela foi embora, mas ele ficou com seus pais e as coisas ainda estavam mais ou menos tranquilas. Em 1942 ele resolveu contrair matrimônio, não ficou na casa dos pais. Mas logo em seguida toda a sua família foi levada a um campo de concentração. Ele perdeu seu irmão, seus pais e a sua esposa. Mas ele não perdeu a esperança. E apesar de ter passado por 4 campos de concentração, entre eles o pior, Auschwitz, onde cerca de 1,5 milhão de pessoas foram levadas ao desencarne, apesar de ele ter passado os maus tratos, apesar de ele ter passado fome, apesar de ele ter passado até por um episódio de febre tifoide, que leva a óbito, que levaria a óbito nessa época principalmente, ele não perdeu a esperança. Porque ele era aficionado pelo comportamento humano. E ele percebeu que isso sustentou-o durante todo este tempo. Assim como ele percebeu que as pessoas que davam significado às suas vidas resistiam às mais atrozes violências e não pereciam.
Todos nós sabemos das figuras, né, fantasmagóricas dos prisioneiros dos campos de concentração. Muitos pereceram e os que não pereceram, eles tinham algo a mais em suas mentes. Eles acreditavam que algo poderia dar certo, que a sua vida tinha significado. Enquanto ele estava no campo de concentração, ele foi escrevendo alguns artigos que logo em seguida, após descobertos, foram destruídos. Mas veio a liberdade. Depois de liberto, ele reeditou alguns livros, e foram vários livros, um deles mais notáveis sobre o sentido da vida. E agora, há pouco tempo atrás, em 1997, ele passou para o plano espiritual, fazer parte da equipe que nos assiste, com certeza, a humanidade toda. Logoterapia. O Frankl é o pai da logoterapia. Do logos quer dizer significado. Precisamos dar um significado às nossas vidas. É necessário que trouxamos algo que dê sentido às nossas vidas. Esse é o recado de Hermance, esse é o recado de Viktor Frankl. Entre as outras regras, que ao todo são 9, além da caridade, ela fala que são imprescindíveis para que nós achemos isso que nós buscamos. Exercer dinâmicas de autoconhecimento. Não viver a esmo. Viver por aí, batendo a cabeça até. Né? Fazendo por fazer. Perguntemos a nós mesmos, quem somos nós? Para que estamos aqui? Algumas perguntas vão obter respostas na bibliografia, principalmente a espírita que nós estamos citando. Outras talvez não estejam ali. Talvez você precise ir buscar. Porque é isso que vai fazer sentido. Qual é a minha verdadeira identidade? Número 2, compreender os mecanismos punitivos da culpa e como superá-los. Por que nos sentimos culpados de certos atos? Ainda bem que nos sentimos culpados, isso já é um passo. O problema é quando nós praticamos algo e nem nos preocupamos com as consequências. Não sentimos ainda a culpa. Então, a culpa, ela nos remete ao arrependimento. Entendermos esse mecanismo. Um dos comentários da Hermance é de dar significado para o nosso sofrimento. Como ela mesma diz, é um momento único de aprendizado, singular. Então o sofrimento, ele nos traz como que uma turbina nos pés. Ele faz com que nós saiamos aí do lugar comum, enquanto estamos acomodados. Ninguém gosta de permanecer no sofrimento, então nós nos mexemos para sair daquilo. Já viram aquele bichinho que está sentadinho ali? Um gatinho. O gato adora ficar deitado. Se você começa a cutucá-lo ali, ele vai levantar e vai deitar em outro cantinho. Nós somos exatamente assim. Basta que algo nos incomode, que nós damos o nosso pulinho e nem que venhamos a deitar em outro local ali, nos acomodar, já foi uma boa mexida. 3. Desenvolver técnicas de sensibilidade do afeto. Dar um abraço. Nos amigos é fácil. Eles não moram conosco. Voltamos lá para dentro de casa. Sim, aquela pessoinha que sempre te critica, todo dia. Como que se você estivesse meio desvairado, chegue lá e dê um abraço nela. Ela vai assustar. E ela vai fingir que não está sentindo nada. Mas funciona. Essa é uma das técnicas. Talvez esse seja um pouco mais difícil, mas é fácil ao mesmo tempo.
Fazer uso dos recursos terapêuticos orientados pelos mentores espirituais. Alguém já ouviu falar da palavra intuição? Eu devia ter feito, veio aquele pensamento e eu não fiz. Tem alguém soprando aqui. Então procure traduzir, né, para a sua vida. 5. Meditar. Meditar, refletir. Façam como Santo Agostinho. Já devem ter ouvido aí. Antes de deitar, meditem sobre as suas atitudes do dia. Isso é salutar. Isso é reciclar. 6. Orar. Imprescindível. Pede e vos ajudarão. A prece serve também para isso. 7, como já disse, cooperação social, voluntariado, criando espaço para estudar os sentimentos decorrentes dessa prática, que é maravilhoso. Parece que é a única coisa que faz sentido. 8, cultivar a crença de que todos somos dignos da bondade celeste em quaisquer circunstâncias. Por mais que nós tenhamos feito, por mais que seja trágico, a espiritualidade sábia, ela olha e fala, não foi nada. Como um bom pai. Isso não foi nada, continue em frente. Então nós somos dignos, sempre, da bondade. E 9, com tudo isso na mão, só nos basta desenvolver autonomia. Sim, nos tornamos autônomos, mais autônomos, menos dependentes. Eu acho que a irmã se já deu um bom recado. Né? Mesmo assim, ainda, mesmo que finalizando essa passagem, nós estamos aí abertos a algumas questões que podem ser levantadas. Muito obrigado por enquanto. Bem, companheiros, como nós já é do conhecimento, né? Todo mundo entendeu tudo, né? Então agora fica aberto a participação dos nossos companheiros, desejando formular algum questionamento, alguma colocação a respeito do tema. Só levantar a mão, levarei o microfone até vocês, e vocês poderão participar da nossa reunião. Não, um por vez, né? Um por vez. Todo mundo ao mesmo tempo não dá o microfone só. Então, voluntário aí, uma colocação. Ninguém? Puxa bem, então todo mundo entendeu tudo, né? Você está falando da caridade, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem falando sobre as mulheres que escrevem cartas para aqueles que não sabem ler, né? E é uma coisa bonita de se fazer porque leva muita alegria para as pessoas que estão do outro lado, lá no Nordeste, no Ceará. Pessoazinha simplesinha que vieram para São Paulo, não sabe ler e escrever, e estão pedindo para essas pessoas escrever. Só que a coisa mais bonita, isso a gente já conhece, né? O mais bonito são jovens de escolas que estão fazendo isso, mandando cartinha para as pessoas que estão em asilo. Você precisa de ver o sorriso do velhinho quando recebeu a cartinha de uma das meninas da escola. Emociona a gente. Então você vê, eles já estão praticando esse amor, de estender esse amor às pessoas que estão lá abandonadas, às vezes em asilo, né? E foi lá mandar uma palavrinha, não ficaram na internet e mandaram cartinha. Mandaram escrito, bonitinho, com florzinha. Precisa de ver a alegria dos velhinhos, meninos. Um gesto simples, né? Escrever aí. Conheço também um trabalho que jovens também participam, adultos, enfim, todos que podem. Os audiobooks para pessoas deficientes visuais, né? Tem o Instituto Padre Chico, se não me engano, ele grava os livros, então você pode se tornar um voluntário e fazer a leitura, ela vai ser gravada e compilada para que os que não têm a visão possam ter acesso aí aos livros. Um trabalho como esse dos jovens, né? Que se pratica e que se está ajudando com tanto amor e carinho, né? E você vê a meninada, eles estão pedindo para escolas que têm condição de se inscrever nesse projeto, que tem muitos asilos, muitas pessoas abandonadas, que faria muita alegria dessas pessoas. Então é um convite, né? Quem está ouvindo, que puder fazer esse projeto para ajudar.
Né, são coisas mínimas mesmo, coisa mas pequena, grandiosas. né, mas que é tão grande, né, no que sentido somam, do vão se amor, né, somando. de doação, né? Uhum. Isso é a caridade. Só digno de nota. Nunca fui a Viena, mas mamãe foi e contou exatamente tintim por tintim como era. Aí eu pude descrever para vocês aqui. Mais alguém? Lá no fundo a Rosa vai falar, depois o seu Flauzinho. Vamos lá. Oi, é só um comentário. Você começou a falar daquele médico, o Viktor Frankl, né? Uma coisa assim. Eu não sabia que era. Aí você falou do campo de concentração. Eu li um livro dele, eu não sei te dizer agora o título, né? Uhum. Mas é maravilhoso. Ele conta, assim, como se fosse um diário. Tudo que aconteceu com ele durante a época que ele estava no campo de concentração. Foram coisas assim atrozes, você lê e chora. Sem dúvida. Mas você vê uma força, é lindo. É lindo. Ele deve ter sido uma pessoa linda, deve ser uma pessoa linda, mesmo tendo desencarnado, né? E eu não sabia que ele tinha desencarnado, ele deve ter desencarnado com 90, alguma coisa assim, né? De 1905 a 97. Então, mas assim, quem tiver a oportunidade de dizer, é lindo esse livro, é lindo. Assim, te dá uma lição de, não tem luz no final do túnel, ele não desistiu. Não precisamos ir a nenhum campo de concentração, né? Exatamente. É isso aí, obrigada. Obrigado. Realmente o Viktor Frankl era uma pessoa, a irmã se o coloca como uma pessoa, um homem extraordinário. Que foi mesmo, né? Por todo o seu trabalho. Aliás, quantos homens extraordinários, não é? Um homem de bem, exatamente. Você falou de intuição, né? Às vezes a intuição vem, mas ela fica meio duvidosa. Existe algum método para a gente estar decifrando melhor ela? Olha, por experiência própria, viu? É um treino, na verdade, né? Quanto mais você dá vazão, mais você vê que os resultados podem ser assertivos, né? Então você começa a escutar com mais cuidado. É uma coisa meio que acontece por si. Dê vazão, você vai crer mais ainda nos seus insights aí. O crivo, né? O crivo. É bom, útil, verdadeiro, né? Saber escutar, né? Primeiro começar a escutar. Tem horas, não. Nós precisamos ainda do instinto, né? Como disse o Jurandir aí. O instinto às vezes ganha da razão. Ainda bem, né? Se nós formos pensar muito, né? Antes de pular ali do penhasco, pôr a mão no fogo, essas coisas todas, o instinto funciona muito bem. Nós precisamos dele, sim, para a nossa sobrevivência. Ainda temos tempo ainda, hein? Mais uma colocaçãozinha, participação. Vamos lá, pessoal. Apesar de ser um tema meio sério até, um pouco denso assim, com certeza Viktor Frankl, assim como Cristo, assim como os grandes ícones aí da humanidade, eram pessoas muito bem-humoradas, viu? Então a gente pode se alegrar um pouquinho aí, porque o assunto né, é de felicidade. Então essas pessoas eram felizes, né? Elas conseguiam enxergar o sentido disso tudo. Como? Um missionário, sem dúvida, porque o que ele trouxe aí para a humanidade, né? Os estudos que vieram em função do que ele já havia escrito, o livro que a colega citou, né? Ele no campo de concentração de escrever tintim por tintim, mas na intenção de passar uma grande mensagem, com certeza era um missionário. E nós somos pequenos missionários dentro das nossas, né, famílias, dentro da nossa sociedade, nós todos somos missionários. Isso. Exatamente, né? A irmã se pede para que nós saiamos do ideal e caiamos no real, né? A realidade está aqui, presente. Então, com ela nós podemos lidar e podemos crescer muito, né? Enquanto que o ideal está sempre ali, Talvez seja aí uma utopia, né? Algo que não se alcança muito facilmente. Então, vamos trabalhar o ideal dentro do real, né? Acho que fica essa mensagem da irmã. Beleza. Só
ele tem uma colocação interessante, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Quer dizer, é exatamente o que nós falamos até aqui, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? No item 13, né? É citado mesmo: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, de que forma nós estamos encarando a nossa vida terrena? Isso é um grande diferencial. De repente parece que nós chegamos num beco sem saída e é só mudar, né, o foco, que abre-se uma longa estrada, uma bela estrada pela frente. Muito bom. Bom, companheiros, nosso tempo é curto, tá? Eu sei que muitos companheiros aí gostariam de formular suas questões, mas não vai dar tempo, porque foi muito concorrido. Mas, após o término aí da nossa reunião, ele vai ficar um pouquinho, o Paulinho vai ficar um pouquinho, e com certeza aí, aquela pessoa que ficou meio inibida de perguntar, pode perguntar para ele. Ok? Então tá. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Bom, companheiros, depois de muito recebermos, de muito aprendermos, adquirirmos um pouquinho de conhecimento, é chegado o momento de retribuirmos. Então vamos, mais uma vez, cerrar os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações. Vamos doar o que temos de melhor. Os nossos melhores sentimentos, as energias salutares que serão utilizadas em benefício daqueles que estão mais necessitados. Que todos aqueles que clamam socorro, justiça, sejam atendidos nas suas necessidades e no seu merecimento. Vamos vibrar pelos asilos, os leitos de dor, pelos pequeninos que estão iniciando sua jornada, que sejam amparados, por todos aqueles que estão trabalhando na seara bendita do Espiritismo, para que sejam fortalecidos e a sua mensagem, a mensagem do Espiritismo, possa se espalhar cada vez mais, atingindo mais lares, mais pessoas. Vamos vibrar pelo nosso querido planeta Terra, que está passando por grandes transformações, para que aqueles, Senhor, que têm o poder de decisão, sentem à mesa para negociar, em vez de pegarem armas, em vez de causar dor e sofrimento, aqueles que estão sob o seu comando. Muitos injustiçados, Senhor. E para que possamos, Senhor, realizando as nossas tarefas, aprender, colocar em prática o amor, a caridade para o nosso próximo. Vamos vibrar por todos aqueles que realizam esse trabalho com os nossos companheiros desencarnados, nos tóxicos, nas drogas, se deixaram levar, que possamos, através do plano espiritual, envolver com muito carinho esses companheirinhos, que eles sejam iluminados, orientados, amparados. E aproveitando ainda esse nosso envolvimento, vamos agradecer do fundo do coração a Deus nosso Pai pela oportunidade que nos foi dada nesta noite. A Jesus nosso mestre e mentor querido, e aos companheiros da espiritualidade que aqui se encontraram, para que possamos ao sair, Senhor, levarmos
esta harmonia até os nossos lares. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nos foi dada. Que possamos nos encontrar na próxima semana para mais uma noite de estudo e aprendizado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, companheiros da espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus.